Não sabe o que foi que aconteceu aqui essa noite. Rapaz, aqui tem um negócio de errado. E o que foi? Eu quase morro ainda, me arrupeu todinho, tá vendo? Um bicho que chegou aqui, bicho, essa noite, mas quase não me comeu porque eu sou macho. Não, se eu não fosse macho e musculento. Aí ele subiu aqui de cabeça baixa, agora eu vou lhe falar uma coisa. Ele latia, ele miava que nem gato, gania que nem cachorro novo. Agora um moleque desse tamanho. O dente olha o tamanho do dente dele. Oxê! Os olhos de fogo desse também parecia farol de carro. Oxê! É perante a Jesus, eu não tô dizendo de brincadeira não, bicho. É? Os olhos desse também pareciam farol de carro, vermelho, encarnado que nem sangue. E as unhas, olha o tamanho das unhas. E que porra é Eu não sei que babão que é aqui não. Sinceramente eu digo a você. E bagaçou isso aqui. Ele começou bonito pra comer, eu digo, eu vou enfiar o que é? Que eu pensei que era um bicho comendo as galinhas. Você pode acreditar que ele botou nele ali, e eu botei nele com a roçadeira. Eu dei uma roçadeirada tão grande no quinteto dele que a roçadeira foi enganchada. E ele desabou, carregou minha roçadeira. Eu caminhei com ele aqui na faca aqui, eu botei pra roubar nele, viu? Eu botei ele aqui, ele caiu de banda, e eu digo, eu vou pegar, vou puxar aí a roçadeira enganchada. Quando veio a derradeira vez aqui, que eu corri com ele aqui, eu saí ainda quase pegar ele aqui, porque eu digo, eu vou pegar ele na subida, mas ele pulou de coisa assim. Só empurrei a faca nele, faca nele, mas agora botou de verdade mesmo, pra furar nele. Agora eu nunca vi um joelho daquele jeito, não só a besta do inferno. Aquela coisa não é coisa desse mundo não, viu? Ele querendo me agarrar e eu não foi nele, foi que eu não nem garantia, quando eu tava pulando, ele pulava. Quando eu tava pulando, ele pulava. Mas até que ele se descuidou um pouquinho, eu acertei mesmo no tintelo dele. Aí eu digo, você agora se arromba. Entrou café, na rua eu tô ali, ó. Tu é doido? Não vou nem te falar. E a tua roçadeira? Tu perdeu a roçadeira? É a roçadeira. Mas vocês chegaram a se agarrar mesmo? Não se agarrei porque eu tava com a roçadeira. Nesse momento eu tava com a roçadeira. E tu foi correndo atrás dele? Fui correndo atrás dele, até no coisa me disse também, cansei aí. E quando ele subiu pra lá, pô, daí desapareceu. Ele tá morrido nesse meio aí. Porque ele não escapou não. Esse vídeo aqui, essa história que você tá contando, o povo pode acreditar? Pode acreditar e tem uma coisa, se cuide, tenha cuidado pra vocês não acontecer isso aí, porque se acontecer, se o cara for mole, se não for musculento, ele se arromba, viu? Se arromba